Olá, você meu irmão, você minha irmã, tudo certo? Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. É isso aí. Bora para mais uma mensagem do Senhor, bora para mais uma mensagem do céu. Bora se encher, bora nos encher, nos alimentar da palavra do Senhor, porque Jesus já dizia, ou melhor, Jesus nos ensina, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma passagem que fala sobre a palavra do Senhor: céus e terras passarão, mas a minha palavra, essa não passará. Então, vamos nos alimentar do poder que é a palavra, do poder que é conhecer a palavra, do poder que é estar na palavra e do poder que é viver a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Bora lá então. Vamos para o já conhecido slide. Olha só, este é o tema da mensagem de hoje, meu irmão, minha irmã. Não irei sem o Senhor. É isso aí, olha que imagem bonita, né? Jesus segurando na mão desse jovenzinho, né? E me recordo, né, também a passagem que Jesus nos ensina, né, que o reino dos céus serão daqueles que são como crianças, né? Deixai vir a mim as crianças, as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Não é das crianças, mas é daqueles que se comportam como crianças perante o Senhor, perante Deus, ou seja, completamente dependente, né? E olha só que interessante, isso veio no meu coração agora. Porque essa mensagem ela vem falar muito sobre isso, sobre completa dependência, né? E a criança, ela é completamente dependente de um adulto, né? Então, Jesus disse, né? Destes é o reino dos céus, ou seja, daqueles que vivem uma vida de completa dependência de Deus, né? Aquele que se esvazia de tudo aquilo que é dele, tudo aquilo as tradições, tudo aquilo a, o que foi passado de geração em geração se esvazia, joga tudo para fora, como Paulo dizia, considera como esterco e vai entregar tudo ao Senhor, né, e deixar com que Ele direcione as nossas vidas. E esse é o tema da mensagem de hoje. Não irei sem o Senhor. E vamos meditar, vamos mergulhar nessa palavra, vamos mergulhar nessa mensagem que Deus quer trazer ao nosso coração, para que a minha vida seja edificada, para que a sua seja edificada, no nome do Senhor Jesus. Amém? E o texto ao qual Deus trouxe ao meu coração para essa mensagem está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Está aí o slide na tela. Você não precisa abrir sua Bíblia se não quiser, então está aí, ó. A palavra do Senhor diz assim: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Amém. Amém. Olha como o que Moisés declara a Deus, né? Senhor, se a tua presença, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair deste lugar. E qual é o contexto desse versículo? Deus está virado com o povo de Israel. O povo de Israel foi liberto do Egito, né? E é levado ao deserto para adorar a Deus, para que depois pudesse caminhar até a terra prometida, a terra de Canaã. Mas o povo de Israel, a Bíblia vem nos trazer que durante 40 anos ficou girando no deserto. Por quê? Por causa do coração duro, por causa da ignorância,
Por causa, eu vou falar de verdade, da burrice do povo. Né? O povo viu tantos milagres que Deus fez para poder libertá-los do Egito e mesmo assim ficava murmurando e questionando e duvidando de Deus. E aí chegou um momento em que Deus se irou. Deus se irou e Deus falou para Moisés, não vou mandar um anjo meu ir com vocês, ir à frente de vocês, protegendo vocês, mas eu mesmo não irei mais com vocês. E aí Moisés, ele lança essa frase, Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Olha que tremendo, né? Aqui Moisés já tendo a intimidade que ele já vinha tendo com o Senhor, ele sabia, né, que sem a presença de Deus não dava para prosseguir. Né? Então, vamos meditar nessa palavra, vamos meditar nessa mensagem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso está lá em Romanos 12, 2. Seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados que os nossos. Está lá em Isaías 55, versículos 8 e 9. Ele é soberano. E a Bíblia nos ensina que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esses 3 versículos, esse último está lá no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Esses 3 versículos aqui, eles são poderosos para mostrar quem Deus é e aquilo que ele tem reservado para aqueles como Moisés, como entenderam que a presença de Deus é melhor do que tudo, que estar com Deus, estar na presença dele, caminhar na presença dele é melhor que tudo, é melhor tirar tudo. Davi disse, né? Senhor, não me tires o teu espírito, Senhor, não me tires o teu espírito. Então Moisés, Davi entenderam que você pode perder tudo, meu irmão, minha irmã, mas não pode faltar a presença de Deus, porque a presença de Deus é tudo aquilo que a gente necessita. Tudo que nós precisamos, Deus é, né? Então, continuando, para concluir, ele já sabe de tudo a respeito da nossa vida. Então, Deus já sabe de tudo a respeito da nossa vida. Olha só o que Deus vai nos falar lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ele já sabe de tudo a respeito da nossa vida e sabe de todos os nossos dias aqui neste mundo. Olha só o que Salmo 139, 16, Deus vem mostrar para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, olha só. Olha aqui o que a Bíblia vem falar para mim e para você. Tudo o que vamos viver já foi designado por Deus. Então, meu irmão, tudo aquilo que você viveu, está vivendo e vai viver, já foi designado por Deus. Salmos 139, 16 vai dizer isso para mim e para você. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim e para você, foram escritos no livro de Deus, antes de qualquer um desses dias existir. Então, antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha preparado tudo para você. Todos os seus dias já estavam escritos, desde o momento do seu nascimento até o momento em que você vai partir para o Senhor, vai voltar para Ele. E mais, Jeremias 1,5 vem dizer aqui, ó, que Deus, aqui ele está falando para Jeremias, né? Para Jeremias, ele está falando para Jeremias aqui, ó, antes de formá-lo no ventre da tua mãe, Jeremias, eu o escolhi. Antes de você nascer, Jeremias, eu o separei
e o designei profeta às nações. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Ele já sabe o que você vai ser. Ele já sabe o que você vai ser. Ele já sabe. Além de ele ter todos os seus dias já escritos no livro dele, ele já sabe o que você vai ser. Porque Deus, ele é eterno. Então, Deus, ele não está preso ao tempo. Ele é eterno, ele caminha pelo tempo. Ele criou o tempo. Então, Deus, a palavra de Deus a palavra do Senhor vem falar que ele era, que ele é e que ele há de ser. Olha que doideira. Uma vez eu escutei algo, né? Eu vi uma pessoa dizendo que Deus, ele não existe. Deus, ele não existe. Deus é. Cara, para pensar. Na nossa mente pequena, Deus, ele não existe. Deus é a própria existência. Caraca, velho, olha que doideira. Olha que doideira. Deus não existe. Deus é. Deus é a própria existência. Tudo subsiste por causa dele. Tudo subsiste nele. Sem ele, nada poderia existir. Cara, que doideira, que doideira. Tudo o que vamos viver já foi designado por Deus. Cara, isso é muito louco, é muito louco. Vamos continuar aqui. Então, eu lanço aqui uma pergunta. Como alguém em sã consciência pode dar um passo sequer adiante sem permitir que Deus vá à frente, conduzindo pelo caminho que ele próprio trilhou para que andássemos nele? Olha isso, que doideira. Imagina que Deus já sabe o que vai ter na sua vida, vai acontecer na sua vida daqui 5 minutos. Você está caminhando, você está dirigindo. Você está dirigindo. Vamos colocar daqui 30 minutos. Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente daqui 30 minutos. E ele fala para você assim, vamos dizer para mim, né? Kleber, vira aqui ó, à esquerda, vira à esquerda. Porque se você for reto, não vai dar bom. Cara, que doideira. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Opa, deixa eu virar à esquerda. É por isso, meu irmão, minha irmã, é por isso que eu, tá? Particularmente eu, todos os dias, todas as manhãs, porque o meu momento de devocional com Deus é pela manhã. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias, de segunda a sexta, né, para trabalhar. Acordo às 5 da manhã, faço meu café e vou para o meu momento com Deus. E ali, meu irmão, eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu entrego nas mãos dele. Senhor, tá aqui o meu dia. Senhor, tá aqui a minha vida. Direciona-me, conduza-me, guia-me. Estou aqui. Porque ele sabe tudo que vai acontecer. Ele que escreveu, caras. Desculpa o palavreado, cara, essa expressão, mas ele que escreveu tudo, ele que sabe o que vai acontecer daqui um instante, daqui segundos, daqui minutos, daqui horas, daqui dias, daqui meses, daqui anos, ele sabe porque foi ele que escreveu tudo, ele é o autor da vida. Então, olha só, se você vive por si próprio, se você vive para se autodirecionar, meu irmão, minha irmã, eu te convido a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu te convido nesse momento a fazer uma oração de entrega. Senhor, eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu não quero mais viver pelos meus desejos, pelas minhas vontades, pelas as coisas que o mundo me mostra. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Te reconhecendo como o único e suficiente Salvador da minha vida, aquele que me guia, aquele que me criou. Eu entrego a minha vida em Suas mãos, toma a minha vida em Tuas mãos, direciona, tira das minhas mãos, Deus, e pega nas Tuas, direciona-me. Eu te convido a fazer essa oração, meu irmão. Vai ser a coisa mais
linda, a mais maravilhosa, a melhor decisão da sua vida, porque você vai entregar a sua vida nas mãos daquele que vai te conduzir à vida. Que vai te conduzir à vida. Cara, que loucura. Cara, que loucura. Que loucura, que doideira, que coisa maravilhosa. Eu fiz isso há 4 anos, fevereiro, março, abril, maio, junho. 4 anos e 4 meses atrás. Eu entreguei a minha vida, o controle da minha vida para Deus, para Jesus. Falei, não dá mais. Eu abro mão de tudo aquilo que eu controlava e entrego nas tuas mãos. Eu não consigo mais. Não quero mais ter o controle. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada. Meu caráter foi transformado. É lógico que tem muita coisa ainda que eu preciso permitir com que Deus faça. Apare arestas. Mas o que eu era, eu não sou mais. Tudo aquilo que eu era, eu não sou mais. Jesus transformou a minha vida. E Ele pode transformar a tua. Aí, eu mesmo respondo essa pergunta que eu fiz aqui, né? Como alguém em sã consciência pode dar um passo sequer adiante sem permitir que Deus vá em frente, conduzindo pelo caminho que Ele próprio trilhou para que andássemos nele? E eu mesmo respondo, pela falta de conhecimento. Simples. Se você não conhece Deus da maneira que precisa conhecê-lo, da maneira com que Jesus vem ensinar para nós, você não vai conseguir entregar os teus caminhos ao Senhor. Você não vai conseguir se entregar para Deus, porque você vai ter medo, você vai ficar com medo de abrir mão das coisas que você acha que te faz bem. Porque você vai precisar, porque vai ser uma vida de renúncia, vai precisar vir renúncias, mas é o próprio Deus que vai te ajudar a renunciar. Se você entregar para Ele a sua vida, Ele vai te ensinar a renunciar. Então, a falta de conhecimento de quem é Deus nos deixa com medo de nos entregarmos a Ele, porque a gente acha que a nossa vida vai mudar para pior, e não é. E eu posso garantir para você que não é. Que não é. A sua vida vai mudar de uma maneira sobrenatural para melhor. Vai ser algo incomparável àquilo que você via antes. Eu falo porque eu vivo isso. O que eu vivo hoje na presença do Senhor é incomparável a tudo que eu já vivi. Tudo que eu já vivi. É louco, no bom sentido. Olha o que a Bíblia nos relata. Olha só o que a Bíblia nos relata. Aqui, ó, em relação à falta do conhecimento, tá? Olha o que a Bíblia vem nos relatar, lá em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, vamos acompanhar, continua. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Jesus falando para o povo. Como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ou seja, conhecer a Deus, parte do princípio que nós precisamos conhecer as suas leis. E onde estão escritas as leis do Senhor? Na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Ali contém todas as leis que Deus escreveu para mim, para você, para toda a humanidade seguir. Então, conhecer Deus na intimidade, como Moisés conhecia, parte do princípio que precisamos nos alimentar da palavra, ler a Bíblia, nos alimentando dela, tem um ditado, né, dos nutricionistas que falam assim, né? Diga-me o que comes e eu te direi quem és, né? E é isso. Se você se alimentar da palavra de Deus, né, comer a palavra do Senhor, diga-me
o que comes e eu te direi quem és. Então, você vai mostrar às pessoas quem você é a partir do momento que você começar a se alimentar da palavra do Senhor. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. Se nós queremos ter uma vida de intimidade, conhecer Deus na intimidade, conhecer Deus realmente na intimidade, precisamos nos alimentar da palavra. Olha só, a falta do conhecimento mata. Deus falou pra gente, né? Meu povo está morrendo, sendo destruído porque falta conhecimento. Então, a falta do conhecimento, ela mata. Deus que disse isso. Porém, a palavra dele, ela traz vida. A palavra de Deus traz vida. A falta dela mata. Mas se alimentar dela traz vida. Olha só, Salmos 119:50. Olha o que diz. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha que lindo. João, capítulo 6, versículo 63. Jesus nos ensina, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. 2 Coríntios 3, 6. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você se alimenta da palavra, quando você entrega a sua vida para o Senhor e começa a se alimentar da palavra, o Espírito vai habitar em você e ele vai trazer vida. Ele vai trazer você ao verdadeiro sentido da vida. Ao verdadeiro sentido da vida. Então, a falta do conhecimento de Deus mata. Por que mata? Porque nos deixa separado de Deus. Nos separa de Deus. A morte, segundo a Bíblia, no sentido espiritual, não é morrer. A morte é estar separado de Deus. Separado do Senhor. Mas a palavra, o Espírito, ele nos vivifica, ele nos traz vida, nos deixa íntimos de Deus, perto dele. Sempre que nos alimentamos da palavra, estamos dando condições para que o Senhor venha se apresentar para nós. Então, você quer conhecer Deus na intimidade? Você quer fazer, entre aspas, com que Deus se apresente para você, mostre quem Ele é para você? Precisa se alimentar da palavra, precisa ler a Bíblia diariamente. Olha só, que interessante isso aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. É Paulo falando isso aqui, tá? Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho de Jesus. E olha aqui, o que Jesus é? O que o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, vem falar para nós de Jesus? Olha só, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, a palavra de Deus encarnada, viva, que é Jesus, é aquele que vai intermediar a nossa intimidade com Deus. Jesus morreu, o véu foi rasgado. A partir do momento em que Jesus morreu e o véu se rasgou, eu e você temos livre acesso ao Senhor. Nós temos livre acesso a Deus. Então, através da palavra, através de Jesus, que é a palavra viva, Deus vai falar conosco. Aqui está falando, nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do teu Filho, Jesus, que é a palavra viva. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai trazer a manifestação de Deus para a tua vida. Se você não se alimentar, se você não ler a Bíblia diariamente, se você não se alimentar da palavra, você não vai conseguir entender os mistérios do Senhor. Deus se manifesta através da tua palavra. Deus vai falar com você através da palavra. Deus vai se manifestar para você através da palavra. Deus vai se tornar íntimo de você através da palavra. Se você não se alimentar da palavra diariamente,
você não conseguirá ter uma vida de intimidade com o Senhor. Você não vai conseguir entregar seus caminhos a Deus. Não vai, não dá, não dá. Você precisa criar intimidade com Deus através da leitura da palavra de Deus. Oséias 6,3 vai falar para mim assim, ó. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ato contínuo, ou seja, nós não podemos parar. Nós não devemos parar. Nós precisamos buscar conhecer a Deus todos os dias, ou seja, ler a palavra todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus é infinito, Deus é eterno, e Ele nunca vai deixar de nos surpreender. Deus nunca vai deixar de se manifestar de uma maneira diferente, porque Ele é eterno, porque Deus, Ele é, não sei dizer, eu não sei dizer. Não tá, se você acha que você já se surpreendeu com Deus, meu irmão, minha irmã, Deus ele é perito em nos surpreender, porque ele é eterno. Ele é eterno, infinito. Deus, ele é algo sem explicação. Então, precisamos estar todos os dias buscando algo novo no Senhor, buscando coisas novas em Deus, buscando conhecer outras coisas, as quais Ele vai nos ensinar. Mas Ele só vai ensinar, só vai se manifestar se nós buscarmos. Então, o Zé está me ensinando aqui, ó, ensinando a mim e a você. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer. É um ato contínuo, precisa ter continuidade, não pode acabar, não pode parar. Não pode parar. Por que isso? Para que possamos chegar à condição de sermos chamados de amigos dele. Olha que loucura, olha que coisa doida. Deus vai manter um relacionamento comigo, com você, comigo e contigo, tão íntimo a tal ponto dele me chamar e te chamar de amigo. Eu trouxe o Salmo 25 aqui, o versículo 14, em duas versões diferentes, duas traduções diferentes, na nova tradução da linguagem de hoje e na nova versão internacional. É o mesmo salmo com versões diferentes. Olha o que cada um diz. Primeiro, na nova tradução da linguagem de hoje, Salmo 25, 14. Olha o que vem dizer. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Agora, a nova versão internacional vai falar assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Meu irmão, a tua intimidade com Deus, a partir do momento que você se alimenta, que você busca e que você não para de buscar, vai te tornar amigo dele ao ponto dele contar segredo, meu irmão, para você. Olha que coisa maravilhosa, o Criador de todo o universo contando segredo para você. E você pode ter certeza que ninguém mais vai saber, porque aquilo que Deus fala para você, ele não fala para mais ninguém. Caramba, meu, que doideira. Que doideira. Olha isso. Vamos dar sequência. Além disso, olha o que mais a amizade com Deus pode nos trazer de benefícios. Olha só, a amizade com Deus não traz malefícios, tá? É só benefício. Olha só, o que a amizade com Deus pode trazer para mim e para você de benefício. Romanos 12, 2. Olha o que Romanos 12, 2 vem nos ensinar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que conheçam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se tornar, resolver entregar sua vida para o Senhor, resolver se tornar amigo dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai transformar a sua mente ao ponto dele te fazer conhecer a vontade dele.
Deus vai falar para você qual que é a vontade dele para a tua vida e para a vida de outras pessoas. Olha isso, olha isso. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E ele vai fazer você conhecer, se você for amigo dele. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo para aqueles que querem ser amigo dele, para aqueles que querem deixar ele ir na frente. Olha só, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo aquilo que Deus fizer na sua vida é para o seu bem. E ele vai fazer você compreender isso. Até debaixo de algo complicadíssimo na sua vida, Deus vai mostrar para você, isso é para o teu bem. Fica tranquilo que é para o teu bem. Você vai aprender e sair mais forte dessa situação. É isso, porque é isso que eu vivo com ele. É isso. Todas as coisas que acontecem na minha vida, eu sei que são para o meu bem. Porque Deus controla a minha vida, porque Ele é meu Pai. Continuando, olha aqui que coisa linda. 1 Coríntios 10, 13 e Hebreus 4, 16. Olha o que vem falar para mim e para você. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Cara, continua. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, a tribulação com Deus, os momentos difíceis com Deus, são situações em que você precisa refletir e Deus vai te ensinar algo. E ele não vai permitir com que você seja provado de uma maneira maior do que você possa suportar. Não, nunca. Não sou eu que estou falando, é ele. 1 Coríntios 10, 13. Você nunca vai ser provado acima daquilo que você possa suportar. Ele vai sempre te provar, vai sempre te colocar numa situação para que você passe, e ele vai te dar o escape, ele vai te dar as armas para que você possa suportar. Ele vai te capacitar a suportar isso. Então, e aí você vai, porque você é amigo dele, porque você conhece ele, porque você tem intimidade com ele, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem, porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, você vai entender que, opa, então eu estou passando por isso porque Deus quer me ensinar algo. Senhor, eis-me aqui, pode me ensinar. Pode me ensinar, me ajuda a passar, hein? Senhor, me ajuda, me dá graça, me faz suportar tudo isso. E no final de tudo, o senhor pode me ensinar aquilo que o Senhor quer. O que eu preciso aprender? É isso, cara, é isso. Deus, ele não vai te livrar dos problemas, mas ele estará sempre ali contigo, te dando livramento, te dando capacitação para você suportar e ultrapassar esses obstáculos. Olha que coisa linda, Senhor Jesus. E continuando aqui, e para finalizar, com chave de ouro, tá? Os benefícios que Deus ele concede aos seus amigos. Olha o que Filipenses 4, versículos 6 e 7 vem falar para aqueles que querem realmente se tornar amigos íntimos do Senhor. Olha aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, agradecendo, hein? Apresentem seus pedidos a Deus. Não reclama, meu irmão. Tá passando pela tribulação? Ora, suplica, clama, dá graças, mas entrega para Ele, apresenta para Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Você vai estar debaixo de tribulação, debaixo de tempestade, debaixo de momentos difíceis, mas você vai estar em paz. Sabe por quê? Porque você conhece Deus.
porque você sabe quem ele é, porque como Moisés, você conhece ele na intimidade. Você pode falar assim, ó, não irei sem o Senhor. Pai, não irei sem o Senhor, porque com o Senhor não é fácil, mas o Senhor está comigo. Agora, sem o Senhor, o que posso fazer? O que posso fazer? Pedro já disse, né, para Jesus, quando Jesus disse a eles, né, se eles queriam também abandoná-lo, Pedro disse assim, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, é isso, né, que você possa ter a mesma intimidade que Moisés teve, porque Moisés conheceu Deus na intimidade. Moisés buscou o Senhor, conheceu e prosseguiu em conhecê-lo. Moisés jejuava, Moisés passava dias com Deus, orando, estando na presença dele. Moisés conhecia Deus na intimidade. Eu conheço Deus na intimidade. Glória a Deus por isso. E que você possa vir conhecê-lo também na intimidade, ao ponto de falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair do lugar. Porque ele sabe tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Então, quem em sã consciência, sabendo que Deus sabe de todas as coisas, que ele escreveu tudo, quem em sã consciência vai negar o senhorio dele, vai negar a ajuda dele? Mas em tudo, não é apenas naquilo que você quer, mas é em tudo, entrega a sua vida para ele. Entrega a sua vida para ele. Porque vai estar nas mãos daquele que no final de tudo vai te levar à eternidade, à vida eterna. Porque a vida sem Deus, ela nos leva a outro lugar, que não é a vida eterna com o Senhor. Está na Bíblia, né? Que é a perdição, que é o tormento eterno, lugar onde tem choro e ranger de dentes, ao qual Deus preparou para o diabo e os seus anjos, seus demônios. Mas aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que passaram a vida servindo ao diabo e os seus demônios, esses vão estar junto com ele. Então, que você possa entender isso, que não tem coisa melhor do que uma vida direcionada por Deus, até porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é bom para você, ele sabe onde você precisa pisar. Então, que você possa entender como Moisés entendeu, entregando sua vida como ele entregou, e deixando ele direcionar a caminhada como Moisés também deixou. Que você possa viver dessa maneira. No nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração, tá, meu irmão, minha irmã? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.